Casais, cuidado com as pequenas coisas. Parte 06, dia 28 de maio de 2025. Esquecendo-se de si mesmo até que realmente se torne aquele que não pode ser dispensado de casa. E você geralmente descobrirá que essa pessoa não limita suas atenções ao lar, mas é sempre a pessoa que pensa em pequenas gentilezas a serem feitas aos outros. Presentes de flores aos doentes, visita aos confinados em casa, o empréstimo de um livro ou as primeiras perguntas sobre amigos ausentes. Lembro-me de uma que se distinguia por pequenas gentilezas. Ela não era o que geralmente se chama de inteligente ou sábia, mas nunca conheci ninguém tão rápido em descobrir o que as pessoas gostavam, ou tão disposto a fazê-lo ou conseguir para elas. Seus recursos eram ilimitados, super limitados, mas ela dava mais pequenos presentes do que qualquer pessoa que eu conhecesse. Seu tempo era muito ocupado em casa, e sua gentileza tornava sua amizade muito procurada. Ela sempre encontrava tempo para visitar aqueles que tendiam a ser esquecidos e para mostrar um pouco de gentileza àqueles que não tinham direito a ela. Lembro-me dela sendo apresentada a uma senhora idosa que morava sozinha e tinha poucos amigos, para que ela pudesse ir, às vezes, jogar xadrez com ela, e muitas horas que ela poderia ter passado em sua própria diversão. Ela dedicou a essa senhora idosa, alegrando sua vida solitária com sua gentil alegria. Dizem que presentinhos são sempre aceitáveis. Eles não impõem obrigação a ninguém e marcam uma lembrança gentil de você quando está ausente, ou um desejo de suprir alguma pequena necessidade que você expressou. É como seu valor raramente é grande, dá-los e recebê-los é uma lei das pequenas gentilezas que devemos praticar e nos entregar. O dever sagrado de proporcionar prazer pode ser praticado diariamente. E, se pudéssemos sentir consagrado esse dever, certamente desejaríamos e nos esforçaríamos para criar e encontrar oportunidades para praticá-lo. Não é um dever sagrado tornar a vida o mais feliz possível para os jovens, antes que as provações e os problemas da vida os atinjam. Não, e ainda mais para aqueles que suportam o calor e o fardo do dia. E não sentimos o mesmo em relação aos idosos, que talvez tenham pouco para se animar e que podem ter sofrido e suportado muito durante os dias cansativos de sua peregrinação. Procuremos oportunidades, não menosprezemos nada por ser trivial ou insignificante. Nem mesmo reservar um lugar favorito perto da lareira para alguém que sabemos que gosta dele, ou o mais insignificante arranjo de assuntos domésticos, se isso puder dar prazer aos outros. O desejo de demonstrar pequenas gentilezas muitas vezes advém apenas de uma disposição prestativa, mas creio que o hábito disso deve ser formado por motivos cristãos e por um curso habitual de abnegação e consideração. Pode ser chamado de hábito de preferir os outros antes de nós mesmos. Aos jovens, eu diria sinceramente, esforcem-se para adquirir este hábito abençoado. Não façam nada porque podem fazer tão pouco pelos outros. Olhe ao seu redor, primeiro em sua própria família, depois entre seus amigos e vizinhos, e veja se não há alguém a quem você possa demonstrar gentileza. Alguém cujo pequeno fardo você possa aliviar, cujas pequenas preocupações você possa amenizar, cujos pequenos prazeres você possa promover, cujos pequenos desejos e vontades
você possa satisfazer. Abrir mão alegremente dos vossos próprios prazeres para servir aos outros é uma das pequenas gentilezas e abnegações da vida cristã. Fazer pequenas coisas que ninguém gosta de fazer, mas que devem ser feitas por alguém. E outra, fazer algo e não dizer nada sobre isso também é uma gentileza, pois ouço dizer que todos nós sabemos o quão irritante é ouvir que isso, aquilo ou aquilo outro foi conseguido para nós ou feito por nossa causa, e quão ingratos tendemos a nos sentir por gentilezas assim impostas a nós. A disposição de emprestar livros ou itens pessoais para aqueles que cuidarão deles e os devolverão também é uma demonstração de gentileza. Pode parecer a muitos que, se evitarem pequenas grosserias necessariamente, estarão fazendo tudo o que é necessário. Mas não basta abster-se de palavras ásperas, tons de escárnio, contradições mesquinhas ou pequenas irritações cotidianas. Devemos ser ativos e sinceros na gentileza, não meramente passivos e inofensivos nessas pequenas coisas. É mais pela maneira como são feitas do que por qualquer grande valor nos serviços em si que vemos o Espírito bondoso e cristão. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado. Amém.